Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. É, nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Nosso Robert aqui está hoje é o Elton Garcia, 36 anos, jornalista. Fala, é Milhaça. isso, jornalista? Jornalista. Você é jornalista de quê? Sou jornalista comunitário. Eu trabalho numa cidade de 20 mil habitantes, uma cidade pequena. Eu faço um jornalismo comunitário, onde apuro o pessoal que leva os problemas, a parte mais política. Entendi. Fofoqueiro da cidade. Na verdade, tem até um político que me chamou de jornalistinha. Ah, não. De Desse fundo tamanho? De fundo de quintal. Sempre tem. Sempre tem. Mas enquanto o político estiver falando mal de mim, eu tô feliz. Você é tipo da Atena? Mais ou menos. Boa, Menotti. Boa, temos aqui também os jornalistas do Mackenzie hoje. Ó. Uma equipe fantástica do Mackenzie. Você fez Mackenzie ou não? Tudo Não, eu Portugal. sou do interior. É. Fiz interior. Pé vermelho. É. É isso aí. Muito bem, seja bem-vindo. Obrigado, Milhaça. Tá bom? E as meninas do Mackenzie? Maravilha. É espetacular. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito bem, meus amores. Vamos já direto, não é isso, Paulinha? É isso aí. Convida. Quem você convidou, Couve? Convida. Muito bem. Hoje temos uma pauta um tanto quanto adaptada, eu acredito, Paulinha. É adaptada. É, porque Aquela caiu, um chamou três. caiu alguém, não é? Caiu alguém, aí a Paulinha... Você sabe que a nossa vida é assim. Sim, a profissional. nossa vida é profissional. A gente tem um compromisso diário de Sim. trazer bons nomes, não é isso, Paulinha? E é muito É isso. difícil. E na verdade a gente fica atenta a tudo que está acontecendo. Então, como ontem tivemos o Enem, né, hoje teremos Cíntia Chagas, nossa professora mais Sensacional. linda que existe neste país, para A falar sobre Cíntia os Chagas. atrasados do Enem. O que nós vamos falar sobre o Enem? Emílio, Eu não tenho sem- o Tem menor polêmica interesse. sobre o Enem. Você sabe Ah, que o tem nosso menor presidente interesse Eu no tô com Enem. uma Bolsonaro super ali. confusão, Qual é? porque ontem, por exemplo, tivemos perguntas sobre Nóbio, sobre Nióbio. Minecraft. Nóbio, ela- Então, Nóbio. aí fica o questionamento até que ponto esses assuntos, né, seriam relevantes ou pertinentes para o aluno que está ali fazendo a prova. Nióbio, Segundo o Enem, são assuntos comentados pela sociedade. Chama e aí teve atualidades. a semana passada... Tá, teve... tudo bem. Não tem problema, não precisa falar muito. Já E mata o teremos, programa. também, Enem. e teremos também o Flávio Morgenstern, que estava bombando na internet no final de semana. assumiu? Teve ali uma tretinha que ele vai contar pra gente. Mistério. Qual é a suspense. treta? Pô, falaram tão bem que ele se dele. assumiu. A gente vai falar daqui a pouco. Acho que ele tem mais propriedade pra falar. Saiu do armário, Flavinho. Brigas? Flavinho. Brigas. Muito bem. Só que essa pode custar bem caro pra ele. Ixi. Sério? Eita. Talvez, É? É? Não, agora você deu Prefiro um... que ele conte, gente. Tenho Deixa a medo gente de super processo. curioso. É. Processo? Eu tenho medo. Você tem medo de processo, Paulinha? Para, Emílio. Amanda Ramalho vai voltar pro programa, tá, Paulinha? Fiquei sabendo aqui, ela me mandou um WhatsApp. E aí a gente vai resolver isso aqui nesta bancada. Eita! Luta no gel? Não pode ser no ringue? Luta no gel. Luta no gel, vai Da ser mais- Isabela, por favor, pra eu assistir. Eita! Sério? Luta no gel? Eles Voltar são uma pessoa roots? fina. Luta no gel? Luta no gel. Olha, Muito bem. De ficar lutando no gel. A menina gente, e a olha pra minha flácida. cara. Muito bem. Você tá dando essa notícia, eu nem tô sabendo. Não, mas não é nada confirmado também. Eu só falei que... Especulações. Tá Especulações. malhando pra isso. Só né? mandei uma vinheta. Paulinha tá no CrossFit Eu estou pesadinho. sempre preparada. Muito bem. Então vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Lógico. Tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Boa. Uma boa tarde para você, querido ouvinte. As mulheres da lentilha, Fazer um milkshake. elas são tão belas. Comer suas panelas. Os ouvintes é mala.
bem, meus amores? De volta aqui na programação da Jovem Pan, nesse momento maravilhoso. Temos dois convidados de altíssima categoria. Temos aqui um escritor, analista político, palestrante, tradutor. Temos aqui também ela, formada em letras. Ela é espetacular, faz o maior sucesso, lança livros, vai falar sobre Enem. Temos aqui hoje meu querido Flávio Morgenstern e a professora Cíntia Chaga. Que alegria! Vocês que sabem o que assunto vocês querem começar. Por exemplo, Enem. Enem é uma coisa que não me diz muito respeito. Enem é uma coisa que só vejo lá os atrasados do Enem, aquela palhaçada. Coisa pra jovem. Uma coisa muito pra jovem. Aliás, nossa hashtag de hoje é atrasados do Enem. Mas eu posso te ajudar, Emílio, colocando a primeira pauta, né? Que a gente coloca os dois convidados nesse mesmo assunto, que seria o presidente Bolsonaro. Ele questionou uma questão do Enem. E aí, essa questão... Começou na anfetamina aqui. Começamos, né? Vamos lá, não é isso? Sim, qual foi com essa certeza. questão e a opinião dos nossos convidados sobre essa questão? A questão do dialeto pajubá. Isso. Que é o dialeto dos travestis. E aí, com origem africana. E aí, o que acontece? E aí, bem, vamos ferver. A neca. Eu acho Esconde que a neca. O Bruno pode colocar aí pra gente. Eu mandei a questão pra cá, dá pra aparecer nas imagens. A questão é a seguinte, o pessoal da direita ficou emputecido e o pessoal da esquerda adorou. Né? Por quê? Porque a esquerda acha que é o mesmo que dar voz às minorias e acha bacana que ocorra esse tipo de amostragem, e a direita acha que ocorre aí uma apologia. A direita é muito careta nesse aspecto. Direita muito careta. Deixa a linguagem não faz a Beyoncé, Bi. O negócio é o seguinte, Ronaldinho. Analisando a questão, a gente vê que não era necessário nenhum conhecimento sobre o mundo gay ou o mundo dos travestis para fazer a questão. A questão foi analisada a partir mesmo de um dialeto e tal. Ela era meramente interpretativa, uma questão até boa. Se vocês me perguntarem o meu gosto, não é o que eu colocaria. Eu colocaria ali... Uma coisa mais elitizada. Não, uma coisa mais conservadora, um Machado de Assis. Uma coisa assim algo maravilhosa. do gênero, aí a questão. Eu não colocaria, não é do meu gosto. Agora, o que interessa aqui não é o meu gosto, nem o seu, nem o da minha mãe, nem o de ninguém. O que interessa aqui é que a gente percebe que o Enem na prova de linguagens, é uma prova que desmerece a gramática normativa da língua portuguesa. Você já pensou, você já parou para pensar com os seus próprios botões? Belos botões. Que futuramente, hoje em dia, a escola já não faz o menor sentido. Por que? Ele adora falar isso, é uma coisa impressionante. Pensa comigo. O WhatsApp te ensina e o Google também. Faz o menor sentido a escola. Você acha que tem que acabar Entra a escola? no Twitter do Flávio. Primeiro que a escola é uma... Absurdo. Primeiro que a escola é uma prisão. Você já entra e não pode sair. Você não pode sair. Aí entram jovens, sonhadores, rapazes, moças, rapazes, talvez alguns trans, ali, sentam e um homem fica falando para essas pessoas. Um mestre. Durante 1 hora. Aí sai este homem, entra um outro homem. E fica falando para as pessoas. O mundo já não é mais assim. Já era. E qual que é a sua solução, então? Alguma coisa vem Aliás, por aí. eu acho que o Bolsonaro devia te colocar de ministro da Educação. O ministro da Educação é. Ele vai falar. A comunicação tem convite. Alguma coisa vai acontecer, porque isso aí já é uma coisa muito antiga. Muito velha. Quer ensinar as crianças como, Emílio? Não sei. Não sei, eu acho que... Ensino à distância, WhatsApp, professores do WhatsApp. Não sei, eu acho que isso aí não vai ter... Você aprende lá... Live no Insta. Conta umas histórias pra você acredita naquelas histórias, fala, legal. Aí vai embora, aí tem uma prova, o cara vai lá. Qual é o sentido disso? Nem profissão você sabe mais o que vai ser daqui pra frente. Não, mas aí... Nem profissão Olha que tem absurdo, mais. gente. Que profissão que nós temos hoje? A gente nem sabe. Plano de carreira, muito acabou. Confuso. Não. Muito confuso, professora. Nova divisão do trabalho. Olha, mas então... Você não acha, Flávio? Olha lá, o Não, Flávio. Você concordou comigo, Flávio? Eu concordo. Tá ok? Uma vez por ano eu preciso concordar com alguém, cara. Eu tenho uma cota, uma vez por ano eu preciso concordar com alguém. Agora, bem, Flávio. o que eu acho a respeito do Enem é o seguinte, a variação linguística, ela é estudada num curso de letras. Só que essa questão, o problema não é a questão em si, o problema é por que você sempre precisa ter uma referência progressista.
Quer dizer, pra você entrar no Enem, você precisa ler Eduardo Galeano, você precisa ler só autor de esquerda, você precisa ler Carta Capital. Exatamente. Você só tem as mesmas referências. Eu não tô falando que você precisa ler os meus autores, que eles são malucos, sabe? Só eu leio mesmo. Mas que não seja um discurso uníssono. Exato, entendeu? Quer dizer, a prova da USP, eu vou te falar que ela é muito melhor que o Enem nisso. Às vezes cai Ortega y Gasset, às vezes cai um Edmund Burke, entendeu? Caem coisas diferentes. Agora, por que você só tem essa preocupação com a variação linguística, que é um fenômeno a ser estudado por especialistas? Sim. É a mesma coisa que você numa prova de geografia, ao invés de você falar assim, olha, vamos discutir demarcação de terra indígena, você vai falar assim, olha, como é que você faz gráfico aqui para entregar pro seu professor a respeito de tribo indígena lá na sua aula de antropologia? Isso não faz sentido, né? Corroborando as ideias dele aqui, são 45 questões de linguagem, não há uma sequer de gramática. Quando há, ela é meramente interpretativa, ou seja, você não precisa de estudo. E não há também questões de literatura, não há questões sobre estilos de época. E quando se coloca um texto de algum autor brasileiro realmente clássico, como Machado de Assis da vida... Muito difícil, Machadinho. Não, Machado é maravilhoso. Muito difícil, muito difícil. Mas tem que ser difícil mesmo. Exatamente. Caramba, é pra selecionar. É pra selecionar. Gente, a turma não gosta. Boa, Flavinho. O pessoal não vai bem. E quando se coloca, a pergunta não é sobre o estilo machadiano. A pergunta não é pra falar que o cara era um nihilista, que o cara era um realista, não é nada disso. É simplesmente linguística. Eu acho que nesse ponto a prova de linguagens é um desserviço. Ei, professora. Desserviço? Pronto, falei. Professora Mita. Mulher Maravilha. Mitou, teacher. Aliás, por falar em imitar, eu defendi o Bolsonaro no Instagram e perdi 4 mil seguidores. Por favor. Muito obrigado aí, tá ok? Intolerância isso aí. Perdi 4 mil seguidores. Você é bolsonarista? Eu sou antipetista. Sério? Favor da boa. Vendo? Antipetista até a morte. Mulher maravilhosa. É mesmo? É. Por que tão bravinha assim? Ai, Você é Zema em Muda o voto. É Zema. E o professor Haddad, pô? Olha, Por quê? gente, Professor meninas, Haddad. eu fiquei numa situação complicada, porque eu conheço o Anastasia, acho a Anastasia muito bacana, um cara muito preparado, mas em compensação o Zema, apesar daquele jeito dele excessivamente mineiro de falar, que me irrita. Parece o Nelson da Capitinga. É bom você. É eu mesmo. Você vê como o mundo mudou. Aí que tá o que eu tava falando da escola. Minas Gerais. Nós tivemos Tancredo. Maravilhoso. Né? Você lembra? Retórica de Tancredo. Os discursos de Tancra. Não vamos nos... como é que ele falava? Tinha a Dona Risoleta. Você lembra, Dona Risoleta? Que ele ia fazer aqueles discursos de horas que ele ficava falando. Hoje em dia, o governador de Minas... Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Não, foi lá pescar, mas... É eu mesmo. Tava no sinaleiro? Estava no sinaleiro. A gente só espera que a competência dele seja inversamente proporcional à retórica. Não vai tirar agora? Vambora, não moro mais aqui. Você vê como o mundo mudou, professor. É uma coisa impressionante. E Collor, então, como falava bem, né? Mas não é verdade? O que está acontecendo? Hein, Flávio, você que é um cara... A coisa mais tangível é que o nosso sistema educacional tá tendo referências tão baixas que você se preocupa em saber se você vai escrever um bilhete pra você passar no Enem. Entendeu? Você não tem mais... A língua, ela é um instrumento para você atingir um conhecimento. Obviamente que existem livros que são extremamente difíceis. Você não precisa colocar Martin Heidegger para cair no vestibular. Entendeu? Agora, você precisa ter algum grau de complexidade. Eu fico imaginando quem tá entrando no Enem para fazer medicina, para fazer algum curso que exija uma complexidade, uma profundidade textual, direito, por exemplo... O que essas pessoas vão saber quando entrar? Corroborando novamente o meu amigo aqui. Não precisa falar tão difícil assim, senão a gente não entende. Confirmando as ideias dele. É perigoso isso, viu? Só pra te avisar. Olha, são 45 questões e não há, gente, não há questões de questões com textos inteiros. São fragmentos de texto. Aí o que ocorre? Desde quando as faculdades, a maior parte das faculdades passou a aderir ao Enem como forma de entrada, os professores vêm utilizando no ensino médio
médio, primeiro, segundo e terceiro anos, textos voltados para o Enem. Então, o que eu vejo também é que o Enem é um problema na medida em que ele cria uma nova geração de professores que só sabem ensinar a fazer dissertação, que é o único gênero textual cobrado, uma dissertação completamente ditatorial, se vocês quiserem eu explico, com regras muito específicas e regras inclusive de posicionamento ideológico, e também sem um texto inteiro. O aluno deveria ser avaliado pelo que ele entende de um texto com início, meio e fim. E também de livros. O Enem deveria ter livros de literatura, como a gente tinha antigamente na segunda etapa da UFMG e tal. Enfim. Mas eu tenho uma pergunta, As pessoas... Eu vejo dificuldade de interpretar texto hoje em dia. Eles não conseguem interpretar um texto, uma ironia. Cada um entende o que quer, né? Texto. É muito... Cada um... Analfabetos funcionais, né? Que não conseguem entender nada. Eu estudei numa escola, só aproveitando o que você está falando, eu estudei numa faculdade que era, o vestibular era muito fácil de entrar. Verdade. E os alunos eram muito ignorantes e eu me sentia um idiota, porque eles eram muito ignorantes. Eles não sabiam o que era o Gengis Khan, não sabiam o que era marzipan, eles não sabiam. Também que era o Jasper. E isso aí que você falou é verdade. Se você tem que fazer perguntas, quem vai fazer uma medicina, que necessitam um pouquinho de sabedoria e um pouquinho de estudo, senão os profissionais vão ficar muito ignorantes e burros e Mas ruins. atualidade, Mas né? sabedoria pra quem? Os caras Quem determina isso? Uai, perguntando... Ítalo Calvino falou, leia os clássicos. Por que ler os clássicos, né? Se você... Excelente texto. Existem tantos livros pra gente ler e a vida é tão curta em relação ao tamanho, né, a quantidade de livros que a gente pode ler. Não, mas a gente tem que ler os A clássicos. resposta do Ítalo Calvino nesse texto, eu acho que é a melhor resposta. Ah, Mas por que ler os clássicos? Ele fala assim, porque é Por melhor quê? ler do que não ler. Sim. Entendeu? Agora, o que cai no Enem é um tipo de texto que você olha lá e fala assim, não, mas pra que eu li essa porcaria na minha vida? Não serve pra nada. Mas não é atualidades, não seria colocado. Deveria haver um equilíbrio, pelo menos. Minecraft, por exemplo. É verdade, os melhores livros foram escritos faz há 10 mil muito anos, tempo então... atrás. Pois É igual a música. A Bíblia. Não, mas aí vocês também estão muito... Mas aí qual é a pergunta? O que é combinado no Enem? Se vão cair temas atuais que estão pairando a sociedade ou os clássicos? Porque eu fico me perguntando assim, se o aluno vai lá, estudou química, física, biologia, matemática, gramática, português, literatura, e aí cai uma coisa loser, tipo Minecraft, tipo a questão do o Pajubá, Como que é isso? O aluno ele tem que estar preparado para responder sobre tudo, aleatoriamente, independente do que caia, ou não? Eu entendo que a prova do Enem é uma prova muito mais de esforço, né? Porque o cara tem 3 minutos para fazer cada questão, pelo menos na prova. É uma pegadinha. Eu não diria pegadinha, até porque as provas de interpretação são realmente difíceis. As questões são realmente difíceis, não são fáceis. Até porque também existe uma teoria de resposta ao item, que eles chamam de TRI, que nem os meus amigos que fazem essas questões para o Enem entendem. Ninguém entende aquilo. A teoria do mais certo, aí você acerta você erra um que é fácil, aí eles tiram um ponto de um que era difícil. Eu não entendo nada daquilo, nem quero entender. Até porque eu não dou aula sobre essas questões de interpretação, dou aula de redação. Então, o que eu vejo é que pode cair de tudo. Você tem que esperar tudo. Agora, é engraçado que o que deveria cair mesmo não cai. Eu não estou falando que é para tirar tudo isso que é moderno, tudo isso que é atual. Eu estou falando que é muito estranho você medir o conhecimento de alguém que vai entrar numa faculdade sem colocar ali o que é canônico, tradicional e clássico. O que tem mais de 10 anos. Eu tiraria uns 99% do que é modernidade. Agora, essa questão é uma das grandes questões da minha vida, aliás. Desde que eu tava no ensino médio, eu pensava nisso. Porque assim, você tem um cânone fechado. Entendeu? Obviamente, um cânone fechado. Você precisa ter aqueles autores ali que, se você vai fazer sociologia, se você vai fazer literatura, se você vai estudar história, tem aqueles autores ali já gabaritados. Isso significa que esses autores são bons? Não, significa que eles precisam ser lidos.
Entendeu? Tipo, eu sou uma pessoa claramente de direita, todo mundo sabe disso. Eu nunca vou falar, tira Marx daí, porque ninguém deve ler esse negócio. Tem que ler, tem que saber o que esses caras pensam. Agora, essa ideia de cânone, isso começa a ficar fechadíssimo mesmo. E falar assim, olha, você precisa ler esses 3 autores aqui, o resto não existe. Se você tá lendo um autor divergente, você está lendo uma coisa que não existe. Mas não tem um contraditório, né? Exatamente, e aí piora. Pra você fazer um contraditório, ao invés de você pegar uma outra obra canônica, você fala assim, bom, então vamos ver o que tá rolando no rap. Vamos colocar uma questão de hip hop, uma questão de Marx e pronto, fechou o Enem. Então, mas aí não deveria ser passado, por exemplo, assim, sei lá, uma gama de tantos autores, de tantos assuntos, para que os alunos pudessem estudar especificamente sobre o que vai cair? Porque, por exemplo, o que tem... eu queria perguntar para a Cíntia. Teve uma questão lá da avó lésbica. Sim. Aí o cara vai lá... Incestuosa. Lê Machado de Assis, lê... Vó lésbica na China. Oi? Nossa. Vó lésbica. Incestuosa, ela beija a tia. Vó lacradora. Foi uma inspiração na avó do Emílio. Aí, por exemplo, o cara vai lá, lê Guimarães Rosa, lê Machado de Assis, aquela chatice toda, desculpa. Mas, é verdade. E aí, de repente, cai uma pergunta que a pessoa não estava preparada para aquilo, sabe? Mas essa questão da avó lésbica era meramente interpretativa também. Aí, de novo, a gente cai naquela situação dos mais conservadores e dos não conservadores. É uma questão de gosto, mas que era uma prova, uma questão boa de interpretação, eu não posso negar. Sim, mas como a questão do Minecraft, por exemplo. Você tá preocupadinha com... Seu filho maconheiro. Você quer criar treta aqui. Eu já percebi. Deixa eu Paulinha, a única coisa que eu digo é o seguinte... Eu acho que assim, é combinado, vai cair na prova, a galera tem que estudar. Agora, se não é combinado, parece meio uma pegadinha, entendeu? Por exemplo, quando eu estudava, não tinha o Enem, graças a Deus, que 1912. Também... Eu acho que hoje em dia, se a pessoa tem dinheiro pra pagar uma faculdade, gente, pra que... De verdade, pra que... Sério? Você se formou onde, Paula? Eu me formei na Anhembi Morumbi. Tá. Mas qual o problema? Temos aqui Stanford e Oxford, querida. Você se formou aonde? Stanford. Não, eu estudei lá também. Você se formou onde? Eu fiz Stanford. Ela não sabe o que é, não. Querida. O cara fez Stanford. Enfim, porque hoje a pessoa que tem dinheiro para pagar uma faculdade, ela precisa do Enem? Algumas faculdades particulares, por exemplo, a PUC Minas, ela aceita o Enem como entrada, mas também permanece com o vestibular dela. Mas a pessoa tem que pagar a mensalidade do mesmo professora, jeito, né? Professora, você não acha que isso... Eu tenho uma teoria. Qual teoria? Porque eu acho que é o seguinte, eu acho que eu acho que a curiosidade da leitura, ela vem da infância, ela vem ali não é uma coisa que você não é a escola que vai fazer com que o cara desperte isso, né? Não sei onde é que tá isso, mas você pode reparar, o cara que gosta de ler, ele gosta de um livrinho, ele tá no metrô com o livrinho. Esses caras são os caras mais... E cultural cultos, também, digamos né? Geralmente isso vem da família e da escola. Eu acho dos dois. Porque, por exemplo, é muito comum os pais falam comigo, mas meu filho não gosta de ler. O cara tem televisão até no banheiro, 9 televisores em casa. Como que ele quer? Ele não dá o exemplo. Então, mas muito isso iPad. Isso é uma coisa cultural. Parece que o Brasil são 3 livros por ano, né? Quando acontece. Não, aliás, são 3 por ano. Eu vou te dar um livro da sua vida que se chama Contra Escola, do Fausto Zamboni, em que ele está dizendo justamente isso. Quer dizer, você tem o ser humano, ele tem uma predisposição para o conhecimento. Você gosta de conhecer. Você gosta de saber mais até do que o outro. Aprender. Você está no bar conversando, se você tiver uma conversa em que envolva conhecimento, fala assim, olha, eu vou te ensinar alguma coisa, as pessoas gostam, mesmo num bar. Só que a escola, e sobretudo a forma como se estuda a literatura brasileira, é uma forma para você falar, tem uma versão de livros desgraçados. Eu lembro na minha escola como é que eu era, eu tava lendo 5 livros num mês e não li o livro que o professor me dava. Falava, não dá pra ler esse tipo de coisa. Pra que você precisa ficar lendo José de Alencar, entendeu? É isso que eu falo adoro. Não, eu vou te falar, um cara que gasta 3 páginas pra dizer que amanheceu, eu acho que ele tá ali, sabe? Mas o que eu quero dizer... Lendo. Não, eu acho que tem coisas boas, tem coisas ruins. Num cânone literário, você nunca vai ter uma unanimidade, Com certeza. Agora, a forma como você estuda a literatura brasileira, você pega um monte de autor que não tem nada a ver com a realidade brasileira, não tinha muito a ver nem com a realidade da época deles. Por exemplo. Entendeu? José de Alencar é um deles. É um cara que ele tava lá escrevendo sobre loira de olho azul lá no meio da floresta. Desculpa. Peri não é um personagem épico. Ponto. Meu Deus do céu, coisa chata do inferno. Do inferno. É porque você não é uma menina romântica. Nem loira de olho azul.
não, pelo amor de Deus, aquilo ali não dá. Senhora. E boa parte disso é cópia europeia, entendeu? Toda a ideia do modernismo brasileiro é você falar assim, bom, o que tá rolando na Europa, vou falar que eu tô fazendo no Brasil, ainda vou falar que eu sou contra a Europa por causa disso. É uma macaqueação bizarra. A forma como se estuda literatura no Brasil é pra você pegar a versão de livro mesmo. E aí o que eu iria dizer pra Paulinho é o seguinte, os clássicos são legais. Memórias póstumas de Tanto é que são clássicos, eles passaram de geração para geração. As pessoas querem ler aquele parte da negócio. nossa cultura, tá tudo certo. Mas eu concordo com o Emílio, acho que o sistema educacional precisa ser revisto, porque acho que seria muito mais útil aprender educação financeira na escola do que aprender umas fórmulas que a gente nunca vai usar na vida pra nada, e o adolescente se forma, consegue seu primeiro emprego. Precisa aprender tudo. Compra um iPhone. Dá licença, compra um iPhone. Não do jeito que compra um iPhone que custa 10 mil reais e vai ficar endividado pro resto da vida. Então, acho que tem outras coisas que seriam mais importantes. Eu estudei no colégio francês, Emílie de Villeneuve, maravilhoso, que preparava, né? É verdade. Ela era Bedel. Minha professora de português, Patrícia, tá lá até hoje, morria de medo dela. Nossa senhora, tá? A gente ia preparado para fazer uma prova, uma redação para a FUVEST de assuntos que você desconhecia. Mas mesmo desconhecendo, você estaria preparado para fazer uma redação. Queria saber se a redação desse ano sobre fake news, que na verdade não era sobre fake news. Atualíssima. Ela fez o programa, ela, o Leão Lobo. Nossa. Tá, é o seguinte. Eu até anotei aqui com medo de falar alguma coisa errada. O tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aí havia um texto base que era sobre a ilusão de liberdade que os algoritmos dão, né? Sei lá, liberdade de compra, né? Você pesquisa muito uma coisa e de repente aquele objeto lá, aquele produto aparece para você, olha, que milagre, assim, como assim, do nada? É apenas algoritmo. O texto 2 falava de novo dos algoritmos, o 3 de porcentagem de quem que usa a internet, mulher, homem, faixa etária e tal, e o último falava dos trending topics. E eu acho que as pessoas estavam aí muito, sei lá, infestadas pela ideia das fake news, e muitos candidatos falaram de fake news. As fake news, elas seriam tipo uma fatia aí desse todo. Na verdade, o tema era realmente a manipulação. Foi um tema bom, ao contrário do tema do ano passado. Foi um tema que realmente fez as pessoas raciocinarem sobre. E, bem, em relação à redação em si, eu não tenho críticas. Mas os alunos não entenderam o tema? Muitos alunos viciados nessa ideia de fake news, até porque, né, mais uma vez eu bato na tecla de que não é função do professor de redação tentar adivinhar temas. Então, com muitos professores aí, vai cair fake news, e treinando o aluno para chegar lá com uma prova pronta, o menino de cara foi lá e fez uma redação sobre fake news, sendo que não foi o que foi pedido. Eu já reclamei 1 milhão de vezes desse termo, porque quando você começa a usar demais um termo da moda, dá a impressão que você é super inteligente, simplesmente repetindo um vocabulário pronto. Então, esse negócio de fake news... por causa da eleição americana, isso aí foi usado como uma desculpa para ninguém ter acertado o Trump. Isso é um fato da vida. Ninguém tinha falado em fake news antes da eleição do Trump. Isso não era um termo corrente. 2 semanas depois, quando eles já estavam lá pensando, que desculpa que a gente vai usar, começa a usar fake news, e o Trump, no discurso de posse dele, ele né? Discute, como sempre, com um cara da CNN e joga de volta pra ele. Fala, you are fake news. De repente, agora, você falar que você divulga uma fake news, dá a impressão que você tá falando assim, você matou 6 milhões de judeus no Holocausto. Vira um termo, assim, com um peso... Que todo mundo já quer assim falar, não, pelo amor de Deus, você é fake news. Se apropriam da fake news. Virou uma bomba, é uma batata quente que você joga mas na a mão do fake outro. news cai quem quer. Porque o ser humano... Sempre foi assim. Então, desde a Bíblia. Mas Adão e Eva. Ai, meu Deus do céu. Adão e Eva. O Moisés. Quer fake news? A cobra tinha... Moisés tinha um ex. A história do Adão e Eva funcionou nos últimos... Quanto tempo funciona? Até os anos 1700. Funciona até agora. Sei lá. Ainda funciona para alguns. É uma fake news. Não, tô falando que a cobra... Não é. É a história, a narrativa que você faz. Você pega aquele fato que é muito forte, aquilo. Abriu um mar. Você abriu o mar. Pragas. Você põe isso como verdade, você grava aquele negócio. Então, por exemplo, quando é fake news, a gente vê aqui nas eleições, tal, que tinha a suástica que a menina fez. Quando você coloca aquilo, você fala, você compra na hora. Nossa, meu, você viu isso? Aí você dispara aquilo para as pessoas. É uma pós-verdade. O fato aconteceu, mas você distorce ele e põe do teu jeito para você. Não, o fato que aconteceu foi que ela se furou a própria barriga.
antiga. Isso. Sim, acontece... É uma fake news mais elaborada, mais estilizada. Mas assim. É um fato que você se apropria. O grupo compra, o grupo que tem um valor ideológico. Você se apropria pra contar a tua verdade em relação A forma como a gente entende o que é verdade depende muito de São narrativa boatos. sempre. Na época falavam que eram boates. Isso é um boate. Você já teve boate da sua vida linda desse jeito, doutor? Nossa Senhora. Já contaram algum boato de você? O tempo inteiro. É, vários, mesmo? né? Tem Eu tenho muitas vários. boates, Cite 3. não é? Melhor não. O marido misterioso. Tudo bem, eu vou fazer um break. Eu tenho também um vou break. fazer um Agora que break, entrou na bom. parte boa. Depois vamos entrar sobre... Ah, falando da vida Eu quero falar da depois professora sobre aí. inbox do Instagram que eu tenho com a professora. A gente Putz. vai abrir o meu inbox e o dela. Putz. E a gente vai descobrir coisas incríveis. Cíntia Chagas, esta professora maravilhosa, sua amiga teve aqui. Ana Paula. Completamente. Ana Paula. Completamente. Isso aí, ó. É, colega. Completamente. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan e vamos falar do Flávio também, da treta. É isso, Paulinho? É, a Flavinho. treta, a gente esqueceu. Polêmica do Ele Flavinho. Tá com o pullover do que ele Dória, faz. agora ele tá muito elegante. Sério? Pegar, enrolar, Assumiu. pescoço, igual Flavinho uma assumiu. capa Vai de usar o super-herói. chale do Fábio Arruda daqui a Você pouco. vai contar da treta ou não? Claro que ele vai. Não sei. A Marina tá me xingando aqui. Ela tá... Tem que contar, gente. Flavinho é visto Primeira como vez que a moreno Marina falou comigo misterioso. nesse programa, tá vendo? Respeita a grávida. É. Deixa a Grávida loira do banheiro. governo. Semana que vem. Daqui a nasce, pouquinho a gente graças volta. A doutora, a professora, doutora. É doutora. Não, é Cíntia Chagas, Já era árroba doutora, Cíntia Chagas com 2 S, hein, gente? Preciso recuperar meus seguidores. Ela acordou Melhor às Instagram. 4 da manhã pra estar aqui. Sim. Estou Veio direto da inchadinha. balada. Ou quem me... Vim direto de Nova York. É isso aí, professor. o livro dela amanhã. Daqui a pouquinho. O que é? Lanço o meu Lança o livro livro aqui em dela São amanhã, Paulo às- amanhã. 7 da noite na livraria da Vila. O Alameda livro dela é muito pra jovem, né? Eu acho que é 15 a 80. Ó. 15 a 80? As mulheres se identificam muito, que tem muita história aí. Conto meu, história minha com psicólogo, psiquiatra, término de namoro, que eu acabo de roupão na rua. Acabou? Só que em cada um tem um ensinamento de português. Quando que você usa Você é se não muito junto, namoradeira, professora? Eu sou, porque eu É termino romântica? namoro É igual- romântica? Você é romântica? Ela é caseira. Eu sou tipo um Vinícius de Moraes, eu acho. Eu gosto muito de paixão, Você gosta de sabe? Zé de Alencar? Você gosta de Zé de Alencar? Mas ela dá tapa na cara. Você é muito É nada. romântica? Jura? Não, nem tanto, eu acho. Eu gosto de paixão, eu não sei se eu tô sabendo explicar. Mas namoro... O sentido da vida, pra você. Ele tá te becando, é isso? Não, Cara, não. Não. Tem um teor. Teor filosófico. Ué, dá licença. Deixa o milho, pô. O sentido da vida pra você, ele tá ligado ao romance? Não, ao trabalho. É ali ao trabalho? Ao Trabalho que te dá mais É. tesão. Puta, É o trabalho. trabalho. É mesmo? Como vocês paulistanos dizem, puta tesão. É. Puta No tesão. trabalho? É o trampo. Trabalho, eu Ela acho gosta. fantástico. Imita trabalhar. muito bem. Eu Gosta amo, de amo, ganhar amo. dinheiro, tem independência dela. Aí homem vem depois. E geralmente o que faz os meus namoros acabar é exatamente o meu trabalho. Porque ela sustenta os homens. Deus me livre, não. Não? Não, jamais. Muito bem. Tá bom. depois- Daqui a pouquinho a gente volta. Ó, o Flávio é Flávio Morgan pra você seguir no Twitter. Entra lá, Flávio Morgan. E a doutora, professora, a Cíntia, que está aqui com a gente, a Cíntia Chagas, que ela tem aqui um belíssimo Instagram. Nossa. Maravilhoso. Que foi, professora? Nada. Você não conhece? É novo o aplicativo. É, Você com 2 L's. Você dá 2 clicadas e o negócio vai lá e bomba. É 2 L's. Minhas piadas são ruins, né? Você e o Silvio Santos estão ali, ó. Rolou um escape. Imagina se na clicada em perra, então. Ué, vocês não conhecem o novo aplicativo? Tem o Silvio Santos. Facebooka. Ah, Facebooka. Você nunca entrou. Você nunca entrou? E o Toba. E o Toba. E o Toba. O Orkut. Muito bem. Eu preciso muito fazer um break. O livro da querida Cíntia está à venda em todo o Brasil. E você lá vai aprender se é havia ou avião. Boa. Hã? Aham, havia ou aviam. Se não junto, se não separado. Vende-se ou vendem-se? Tudo isso com TV. histórias autobiográficas. Se não separado ou se não junto? Boa. E a cores ou TV em cores. É. Na hora de falar, escrever, objetos diretos, vírgulas, figuras de linguagem e tal. Mas isso é porque a gente tem essas dúvidas porque a gente não lê muito. Sim. Se a gente lesse muito, você não tem essa dúvida. Exato. Ah, mais ou menos. Mas É às vezes a pessoa Leitura não sabe ajuda. Não. Você aprendeu de um jeito ou você Vai ler a capa da Por UOL. exemplo, se você não Lógico, sabe, pô. se você não sabe se é vendem-se
ou vende-se, é porque você não leu muito. Lógico. Porque se você lê, você grava. É isso que eu acho que o Enem tinha que cobrar. É isso as ferramentas da língua. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação. Muito obrigado você que está assistindo o Pânico. Temos aqui hoje o Flávio Morgenstern. Flávio é escritor, ele é analista político, palestrante, tradutor e está aqui batendo um papo com a gente. No Twitter é o Flávio Morgan, está sempre participando lá. E também a professora mais linda do Brasil. Uma professora que... muito gente fina. Essa é a Mulher Maravilha. Não, ela é muito gente fina, ela é muito linda, ela é muito legal. Eu queria que fosse minha professora. Nossa. Aula particular, né? Não, eu poderia ir lá. Ela faz balada. Ela dá bala pinta pros na alunos. cara dos- Ela Dá bala pros alunos? Dá bala pros alunos. Eita! Ela faz qualquer coisa pra turma aprender. rave. Vai na bala. Tem rave. E os alunos... A rave da matemática. Entra lá no YouTube. Põe lá no YouTube. Você que não conhece, você dos rincões do Brasil. Você que nos acompanha nesse Brasil varonil. Coloca lá, Cíntia Chagas. Professora Cíntia Com Chagas. 2 S's no final. Isso, 2 S's. Não, Que esse já é o... tinha uma Cíntia Chagas, que ódio. Doença de Chagas, é um negócio. Doença de Chagas, o coração... Que mexe com o coração. Sabia que toda pessoa do que é tamanho Chagas, do na verdade, Morgan. era judeu? É no novo cristão? Sim. Verdade. Teve que Cristão ser- novo, na verdade, Ah, é um cristão herege, novo. que a significado é porco, né? E ele saiu da Inquisição. Assim como... Teve que ser batizado assim novamente. como coelho, parreira, todos os nomes que são de árvores fruta, e de animais. Perfeito, professor. Pelo menos o Você- sangue é rico, né, gente? Quem sabe um dia, né? Não, mas Chegava a- lá, eles chegavam aqui chegar já... na sinagoga, Tinha assim. que se registrar na igreja. É. Olha só. Aí já dava aquela... Espanha e Portugal e vieram pra cá, É. pro Brasil. Um pouco de informação e repertório que essa professora tem, fala tão bonito, né? Ah. E quem não sabe, tem uma grande Você amizade. tá bem... Não, meninão. Professora, Ah, vai ter Cíntia, filhinho hoje fora de do novo? fora do ar, a gente tem uma grande amizade. Eu gosto muito do seu conteúdo, a gente troca, né, informações. eu sou- não, é verdade. Fluidos também? Sem maldade. Vai rolar sem Pode Sem parecer maldade. uma aproximação. Ela é super bem casada, com um cara misterioso. meu pai- Casada não, pelo amor de Um Deus. namorado, jamais. né? Parece Tem né, namorado. um rapaz mais velho, assim, É um que você rapaz não mais velho revela. de 57 anos. Sim, é um senhor com posses. Eu vejo ele abrindo um vinho, assim. Ali, O homem da rolha, sabe, amigo? Isso é importante. Mas eu até... Ó lá, ó a carinha dele, ó. Ó, não é lindo? Não. Gente. Não, aí a gente concorda em Ele tudo, deve mas ser chega um rico. ponto que não. Se ele for... Com a cara de sabonete. Carinha do Coringa. Oh, meu Deus. Se ele for bilionário... Ele é lindo. Ele é lindo. Mas olha o terno dele, Olha, um gente, vocês são Hermenegildo. muito Se for machistas. pobre, ele é apenas Vocês acham um que eu velho. quero um homem novinho aí, com sogra me enchendo o saco Não, pra eu mas ter não é filho? Perguntam muito se é Deus seu me pai livre. na Não balada, quer né? ter filho? Já, Deus me livre. Ai, tadinha, ela tá grávida, desculpa. Não, beleza. Nossa, que gafe. Deixa a bola de pilates. Chora aí. Voltar ao Enem. Gafe. Ô, professora, voltar. falando sobre as redes, falando sobre essa amizade, por isso que eu citei esse assunto, quando você fala no WhatsApp, tem o corretor ortográfico. Isso daí acaba atrapalhando, porque antigamente a gente mandava uma carta pra conversar uma moça ou pra falar qualquer coisa que você se interessasse. Você não acha que atrapalha muito a relação do WhatsApp pra você escrever e você acaba ficando mais burraldo? Não, eu não entendo assim não, porque a linguagem de internet, né, o internetês, não é exatamente o que você perguntou, mas eu tô fazendo um link. A linguagem de internet, ela só é utilizada na internet, né? Eu não tenho... Professora, eu posso interrompê-la? Já interrompeu. Eu vou interrompê-la. Eu vou falar algo para Pegar uma você. garrafa de vodka. Eu gostaria de deixar registrado. Pois não. Se nós, brasileiros que somos, estamos falando da cultura brasileira, eu acho que ninguém se apropria da cultura. A cultura, o povo faz a cultura. Sim. Não é uma coisa, ministro da cultura, não precisa ter esse cara, um ministro, falar, olha, eu cuido da cultura desse país. Por quê? Muito amplo. Porque nós sabemos o que é a nossa própria cultura. A gente reconhece os nossos pares. Se eu tivesse que definir a beleza brasileira, você seria verdade. a beleza brasileira. Se eu Tem um tivesse, pouco de índio, Europa. se eu tivesse na ONU agora, na ONU, A reunião da alta cúpula. a reunião da alta cúpula da ONU, eu falava assim, eu gostaria agora de apresentar para vocês de todo mundo, para os escandinavos, O para nosso os plano de educação. Eu votaria nele pra ministro, hein? A definição da beleza brasileira. Perfeito. Imagina seria mais 5 você. professoras tem a ver dela. É com isso que a precisa língua melhorar a portuguesa. educação. Para, Professora, Paulinha, de inveja. se você analisar bem, a professora
ela tem traços indígenas. Sim. Ela é a perfeita. É a mistura dos portugueses também. Ela tem traços europeus. Tem Brasil, tem tudo. Pelo amor de Deus. Tá elogiando só. Não, Ela é comprometida. porque é muito importante o rótulo, a capa do livro. Se eu tiver... Aula de geografia deixa ele. Vocês não concordam Eu comigo? concordo totalmente. Totalmente. Vocês não concordam? Sim. Gente, eu vou vir aqui toda vez que Mas tiver é com a autoestima verdade, baixa. professora. É verdade, porque a gente não tem assim... se fosse, seria... Tinha que ter um concurso Miss Bumbum Professora. Se analisaria. Ela é uma mistura do melhor de todas as raças. É uma combinação, é um pedigree perfeita. Gente, Mas muito desculpa obrigada. interromper, eu precisava falar isso que eu ando meio esquecido. Entendi. Tô zoado. Olha, bom que eu Tipo faço bem pra sua Com a memória. Claudinha Leite ontem. Você tá com ciúme? Mas tudo bem. Mas dá TDA também na aula, né? O cara não consegue se concentrar desagradado. numa aula dessa, Emílio. Você me desculpa, mas uma aula com a professora, o cara não escuta. Concentra. Meu cursinho é o cursinho que tem mais aprovação O em seu Belo Horizonte. cursinho é maravilhoso. Medicina. Mas Ninguém falta. Vamos voltar. Algum aluno já O Morgadão tá louco. Algum viu? Eu tô aluno já quietinho chega aqui. mais Vamos você? voltar. Tem uma história que é muito engraçada, eu até contei no Danilo Gentili. Geralmente aluno não dá em cima de mim, mas teve um que fez uma piada que eu nunca mais vou esquecer. Era o último dia de aula e ele virou pra mim e falou assim: professora, toda vez que você não venha mais com essa bota montaria. Eu perguntei, por quê? Porque toda vez que você vinha com essa bota montaria, eu te imaginava só com a bota, um chicote na mão, falando sujeito predicado. Aluno tarado, gente. Imagina. Acho que ele era um objeto quase aí, no nada. caso, hein? E pediu desculpas até dizer chega, mas ele falou que tava entalado com isso. Outra coisa que tá muito em moda agora é a tal da escola sem partido. Sim. O que é isso? A gente gosta do partido. Qual que é essa? Deixo pra ele Hã? dar a definição. E começou. Bom, Olha lá. Escola Sem Partido é um movimento do Miguel Najib, porque existe muita, o que se está chamando um pouco erroneamente de doutrinação nas escolas. Era o papo que a gente estava tendo aqui no outro bloco, que você só tem uma visão de mundo dentro das escolas. O que eu acho complicado é que Escola Sem Partido ele veio com um nome que eu nunca gostei. Porque assim, a imparcialidade não existe. O isentão? Não é este o tema. É que assim, qualquer... Você não, mesmo que eu fale assim, ó, vou te explicar o que é direito, o que é esquerda, vou te explicar o que é o cara X, o que é o cara Y, que eles não se gostam, é impossível não tomar partido. Deixa eu dar um exemplo pra ele, vou te interromper rapidamente, porque eu falo isso na aula de português. Mas fala que ele é bonito. Quem? Não, sim. Ninguém fala isso. Não. O seguinte, se você pegar um jornalista que fale assim, por exemplo, na própria casa, Cruzeiro perde para Flamengo. Eu vou te falar que provavelmente esse cara é atleticano. Por quê? Porque na hora de dar a notícia, ele enfatizou na própria casa, colocando à frente, né, uma adjunta adverbial de lugar, que foi a vergonha de perder na própria casa. Né? E ele poderia ter falado, Cruzeiro perde para Flamengo na própria casa. Então, só a escolha das palavras já denota uma subjetividade. Eu acho que é isso que você está querendo falar, não é? Sim, você pode até pegar uma frase mais simples. Algoritmos. Não, pense numa frase mais simples. Por exemplo, o prefeito não sabe se ele vai plantar orquídea ou tulipa na prefeitura. Parece que é uma frase completamente imparcial, mas se eu te falar assim, ó, essa frase foi escrita em Berlim em 1945, entendeu? Até uma frase simples dessa, ela pode estar escondendo alguma coisa. Mas o que eu acho o projeto Escola Sem Partido é uma coisa fundamental, que é para alertar as pessoas de que a visão que você tem na escola, ela é uma visão... ideológica. Uma visão. Existem outras visões. Isso daí também tem. Então, o próprio Frota ele entrou nessa, né? Você não viu que o Frota tava ser punido, os professores vão ser punidos. Ô Flávio, mas isso aí não tem como você impor. Não é uma questão de imposição, aí é que tá a grande questão. Como é que você vai impor isso? Porque o professor ele tem que ter a liberdade ideológica. Ele tem que ter a liberdade para ensinar. Claro. Peraí, defina o que é liberdade para ensinar. Ele tem liberdade de ensino. A liberdade de ensino. Não de imposição. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que você pode ensinar qualquer coisa. Isso ele vai falar aqui, eu tenho aqui nesta emissora, nesse momento, eu tenho a liberdade para falar o que eu quiser. Mas aqui você não é professor. Aí, ó, nossa resposta foi a mesma. Eu sei que eu não sou professor, mas o professor, na função dele da cátedra, de mestre, ele tem que... Ele tem que falar. Mas uma coisa é liberdade de ensino, outra coisa é liberdade de expressão. Mas ele não pode dar a opinião dele. Na minha opinião, por exemplo. Não, é impossível não dar opinião. Exatamente. A escola sem partido seria linda se ela fosse possível.
Mas o que ocorre é o seguinte, se o cara vai falar, por exemplo, do afastamento da Dilma, no meu modo de ver, eu penso que ele tem a obrigação de falar por que para algumas coisas foi impeachment mesmo e por que para pessoas, para outras pessoas foi golpe. Imparcial. O que ele não pode fazer é escrever lá no quadro golpe. O que ele não pode fazer é ir com o bottom do PT ou do Bolsonaro. O que não pode existir na sala de aula, e eu também já perdi alguns seguidores porque eu postei isso na semana passada, eu só perco seguidor, coisa impressionante. O que não pode haver é um discurso só, um discurso unilateral. Agora vamos chegar ao ponto fulcral da grande de um partido. Pensa numa coisa agora. As pessoas estão falando assim, a escola sem censura, querendo criticar a escola sem partido, dizendo que isso é censura. Em primeiro lugar, não é. Censura não é. Você está justamente pedindo uma outra visão. Você está falando assim, você vai assinar Marx. Só que também explique outras coisas. Você explique que teve gente que já refutou Marx, que isso aí já, sabe, causou morticínio desgraçado no mundo, etc, assim, etc. Então, exemplo, assim, você não tá censurando, você tá pedindo outros conteúdos, você tá pedindo pra essa conscientização de que você tá passando uma visão parcial da coisa. Mas isso não vai do caboclo? Isso vai Teria do que caboclo. O caboclo que tem que Não, saber. é uma coisa canônica, Emílio. Peraí. Não, é uma coisa canônica, Emílio. Você não pode chegar lá e falar assim, eu vou explicar a minha visão sobre o impeachment da Dilma. Entendeu? Isso não existe. Existe um código que você precisa seguir. É isso que a gente tá discutindo desde do bloco passado. Quer dizer, a gente tá discutindo cânone, a gente tá discutindo o que é que precisa ser ensinado, e precisa mesmo. E o professor não tem essa liberdade pra falar, eu vou falar do meu jeito, eu vou dar a minha opinião, eu vou simplesmente escrever golpe e acabou. Exatamente. O jovem, ele é uma pessoa que ainda não é uma tábula rasa perfeita, mas ele ainda é uma pessoa que não tem todas as ferramentas. Eu tô cheia de aluna de Chanel falando que ama o Lula. O que é isso? Como é que é? Eu tô cheia de aluna de Chanel falando que ama o Lula. Marina Manteiga está aqui do nosso lado. Eu pensei nessa piada, mas achei que eu estaria. Então, mas está de Louis Vuitton. Mas aí que tá, porque eu acho que é o seguinte, eu acho nós seres humanos muito flexíveis. A gente pode gostar do Lula e gostar de Chanel, por que não? Por que o cara que gosta de uma coisa não pode gostar de outra? Se o mundo não é assim. Você não tá pregando distribuição de renda, ele pode distribuir a dele. Não, mas não é isso. Não é isso. O pai dele lá, que deu a Chanel pra ela, o pai dela, é o capitalista ao qual ela se opõe. Sim, professora, eu não tô dizendo. Eu tô dizendo que a gente se adapta, a gente pode gostar de uma coisa. Por exemplo, tem muitas coisas que eu sou progressista, tem outras que eu sou conservador. Não, sim, Agora o que eu tenho ser uma coisa só. Eu tenho que tomar um lado. Mas são dois extremos, né? Oi, Emílio, mas a questão, eu acho assim. A questão é o quê? Na sala Cada de um aula, na sua e todos numa boa. O professor vai lá, Pedro Álvares Cabral, quem é? E ele explica, não é pra ele falar se é boa pessoa ou má pessoa. E aí eu acho que o aluno perde o poder de questionar. Então, sobre o impeachment da Dilma, o cara vai lá e dá os fatos. E aí o aluno vai para casa e ele vai definir. Eu acho que não pode ser dentro da escola uma coisa tendenciosa, nem para um lado e nem para um outro, entendeu? E a gente é educado assim. E aí você acaba tendo uma formação, uma opinião, mediante aquilo que você aprendeu. Só que você não aprendeu os fatos. E você não chegou a uma conclusão mediante ao questionamento. Tudo bem, já entendi. Entendeu? A visão histórica, sobretudo, do Brasil, ela é extremamente enviesada. Porque você tem diversas correntes na história, isso eu vivo discutindo o tempo todo. E as pessoas realmente enxergam luta de classes como motor da história e acham que assim, não, eu aprendi história. Não, você aprendeu uma visão. Você não aprendeu história, você aprendeu uma visão. É difícil você aprender história, porque você não tava lá no meio da batalha, vendo o que tava cada um pensando, entendeu? Então, assim, é difícil você colocar algumas figuras extremamente complexas, tipo um Getúlio Vargas da vida, sabe? Um Juscelino Kubitschek, só pra ficar nos exemplos brasileiros, pra não falar dos europeus, entendeu? E falar assim, olha, esse cara é bom, esse cara é ruim. E a forma como é feita, como é desenhado todo o programa do MEC, que é centralizado, nacional, não sei mais o que, é pra você chegar no vestibular e falar assim, olha, eu tenho uma visão de esquerda, porque senão eu não vou passar, ponto. Corroborando novamente o meu querido. Então, mas o meu visão, querido aqui, a redação faz da isso. A visão da esquerda, sempre, o próprio Bolsonaro, os caras falam, não, esse cara é ultradireita, tal, não sei o quê. Ele manteve lá, porque ele sabe da dificuldade do cara do Nordeste, ele tá fazendo um negócio, é tudo meio acochambrado. É melhor. Toda vez que eu tive que fazer redação de vestibular, eu fui lá e falei, socialismo é língua. Entrei na faculdade e falei, Deixa eu explicar isso que ele tá falando, por favor. Do quê? Exatamente.
É o seguinte, a redação do Enem, ela é feita a partir de 5 competências. É uma grade de correção, de competência 1 a 5. A competência 1 é a gramática, que é muito desvalorizada. O aluno consegue tirar total com erros horríveis gramaticais. A competência número 2 é da argumento, é de você colocar um conhecimento de outra área no seu texto. E os conhecimentos de outra área das redações que ganham 1000 são conhecimentos com Marx, com... A gente vê, tá escrito. Como nada. Eu não tô inventando nada, só você pegar lá, redações que ganharam 1000. É sempre com discursos de esquerda. A competência número 3 é da argumentação, a 4 da coesão, e a 5, que pra mim é a pior de todas, é a da solução. O Enem, ele sempre te dá um problema. E ele nunca te dá um problema, assim, por exemplo, argumente sobre... sei lá, vou falar uma coisa bem simples, sobre o aborto no Brasil. Não. Se um dia ele nunca vai colocar o aborto, mas se o fizesse, seria assim, medidas para tornar o aborto acessível a todos, entendem? Ele já te dá o seu posicionamento, de que você deve ser a favor daquilo. Ele nunca é aberto naquilo que é polêmico. Tá, e aí, como ele te dá um problema, ele te pede uma solução. E essa solução, ela é toda... você pega o manual lá de redação, manual de tudo, é impressionante como que ela já é um formato. E é um formato sempre em que você vai beneficiar aquilo que a esquerda acredita. Canhoteiro? A solução é sempre Revolução Comunista. É isso. Vocês são tudo canhoteiro aqui, ó? Lógico que é. Os macarinhos tudo canhoteiro, não? Mas aí vê quanto custa a faculdade quem paga. Pera aí, mas não é assim a vida. Vamos saber o que é assim. Deixa o cara ser o que ele quiser, pô. Vai impor a sua vontade. Socialista de iPhone, ela tá nessa. Tá nessa socialista. Lógico que tem, todo mundo tem iPhone. E aí, muitas vezes, a solução que o menino dá, que o candidato dá, é bem clichêzona, bem imbecil. Ficam soluções muito parecidas, e sendo que muitas vezes o ideal seria apenas uma reflexão sobre o assunto. Você poder dar sua opinião abertamente, exatamente. Né? Independente de quem vai corrigir a prova. Eu entendo que o candidato deva ser analisado pela capacidade dele de crítica, pela capacidade dele de convencimento, de argumentação, e não pela capacidade dele de esquerdizar, se é que existe essa palavra. Nesse momento eu perco mais 1000 seguidores. Tem problema. Sério? Você vai ganhar mais outros. Tá, 1000 vem sim, não se preocupa. Mas você que é professora, como funciona? No momento que a gente está vendo no Brasil, isso aí vai fazer parte da nossa história dos livros, né? Alguma hora a gente vai ter que aprender sobre isso. E aí, polarizado dessa forma, quem que vai escrever essa história? Não é perigoso, como vocês estão falando, você tem um fator ideológico no meio disso? Vocês entenderam? Sim, vai ser tendencioso para cada lado, né? Para um lado e para o outro. Agora eu vou te falar uma coisa, eu não gosto de fazer futurologia, como eu já fiz nesse programa outras vezes, mas assim, o que eu tenho sentido, são sentimentos que eu tenho, é que os professores de história, na verdade, os alunos que estão entrando agora para fazer história, não são mais simplesmente aqueles que falam assim, nossa, eu adoro meu professor trotskista, eu vou entrar no curso de história para fazer a Revolução Comunista, porque eu acredito que a história precisa ser levada pelo proletariado. Não existe mais só esse aluno. Então, pode ser uma esperança minha, mas eu tô sentindo que dessa vez eles não vão fazer o impeachment da Dilma daqui a 20 anos, o que eles fizeram com a ditadura, falando, nós estávamos todos lutando por democracia porque nós éramos lindos, estávamos lá quietinhos, aí de repente os generais deram um golpe, porque não foi isso que aconteceu, entendeu? Eu acho que no caso do impeachment da Dilma vai ter um monte de livro de esquerda, foi golpe, não sei o que, aquela choradeira toda, só que eu acho que vai ter livros. Ninguém mais é burro. Eu discordo. Então, eu acho que não é mais burro. Eu discordo, cara. Porque eu acho que o que acontece hoje em dia, o mundo tá muito complexo. A gente está muito global. Muita informação. Muita informação. Então é informação da Palestina, é informação dos Estados Unidos, é informação da Ucrânia, Coreia do Norte e não sei o quê. Tanto é que o cara veio aqui fazer o show, os caras deram uma puta vaia nele. Roger Waters. E olha que coisa curiosa, a música mais famosa dele era contra a doutrinação na escola. Doutrinação, mas... Hoje eu tenho certeza que ele estaria falando, nossa, escola sem partido é nazismo. Então, mas foi uma outra época. Ele fala aquilo lá, fica famoso e depois pega o discurso pronto e fala assim, nossa, o que é progressista hoje? Isso aí é bom, então eu vou... Então, mas ele não sabia da realidade local do Brasil.
não sabia da realidade local, né? Ele não sabe nem da realidade da própria Inglaterra dele. Entendeu? O que ele vai estar defendendo hoje é o Sistema Nacional de Educação em inglês também, que tem o mesmo problema lá da época dele, ou pior, e ele vai estar lá falando, não, agora eu quero centralizar tudo, não, agora é lindo, agora vocês, por favor, obedeçam todo mundo, e não tem um discurso de ódio, porque onde já se viu isso, entendeu? Mas não seria melhor o professor falar, ó, gente, tá uma confusão danada. Entra no Google. Procura no Google. Uma confusão danada, joga no Google e vai... Discute no grupo de WhatsApp e vê o que você acha. O Google também já não é uma coisa assim tão... Eu tenho uma visão a respeito da Escola Sem Partido, que é o seguinte, mesmo que esse projeto nunca saia do papel, ele já ganhou. Ele já ganhou exatamente o que ele quer, porque assim, é difícil hoje um aluno que queira se engajar com política, que queira, sabe, falar o cara mais de humanas, entendeu? Das extremas humanas, tipo sociologia, essas coisas da vida, que ele queira seguir uma carreira acadêmica sem saber que existe um outro lado. Quer dizer, ele pode até não ler. Porque eu sei que essa turma não lê nada. Eles nunca vão falar assim, nossa... Tem seus livros. Vou ler autor conservador, vou ler liberal, não sei mais o quê. Eles leem, Alon. Não, eu quero ver assim, o que ler coisa fora do cânone. É isso que eu quero dizer. Ele nunca vai falar assim, nossa, eu vou pegar aqui uma pilha de autores desse tamanho que tá lá refutando meu livrinho. Esse cara não vai ler. Só que ele já tá um pouco incomodado falando assim, olha, assim, tem outros autores aí na área, entendeu? Essa questão da Escola Sem Partido também aborda outras questões. Paulinha, você pode fazer isso no próximo bloco, por gentileza? Não é que eu tô atrasadíssimo. Estou atrasadíssimo. Quer ir ao banheiro? Estudar uma Já bola. foi. Opa. É que ele tem inveja da minha Não, temos vários assuntos. Depois Bolsonaro no Teleton. Quero saber. Bolsonaro no participou, Teleton. falou com o Silvio. Doe 20 reais. Pela primeira vez um presida troca ideia no Teleton pelo telefone e eu quero a opinião do Flávio. Bolsonaro tá pop, hein? Ele tá. Eu vi ele E tomando... o Silvão deu uma força, hein? Falou 8 anos de vi. Bolsonaro, depois mais 8 anos de Moro. Sérgio Moro. É isso, 16 anos. Já eu faço votos. É o quê? Doe 20 reais, tá ok? O Silvio tá muito... Ele não deixou o Bolsonaro falar quanto que ele tava doando. Ele tá muito velho Tá e muito certo. rico. Tá. As pessoas estão muito velhas. É e muito verdade. Dá uma, dá uma pirada. Fala qualquer... Eu que tô foi? excitado Algum aqui dia também. estaria assim também, muito É. velho e muito rico. Depende de Isso é algumas muito bom, pessoas, né? a gente Falo não muito sabe. velho, É, muito talvez rico não, é o né? Dependendo ideal. de algumas pessoas, a gente não sabe, né, Flávio? É, né? Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Ah, da treta? Você pode falar da talvez ele treta? esteja mais treta, pobre. No treta, próximo treta. bloco. Alguma Próximo- coisa acontece. Próximo. Tá bem, meninão. Tá sabendo tudo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan, hoje presenças ilustres, professora Cíntia Chagas, ela é essa professora mais famosa do Brasil e ela tá lançando o livro Sou Péssimo em Português. Chega de sofrimento, aprenda as principais regras de português dando boas risadas. É um livro bem humorado que ensina para você as principais regras do português. Lançamento em São Paulo, dia 13, que é... Amanhã, terça-feira, na Livraria da Vila, às 19 horas. Em Brasília, no dia 22, no Shopping Pier, às 19. E no Rio de Janeiro, no Shopping Lebrão, às 19 horas. É isso aí? Emílio. No Instagram dela é @Cíntia Chagas com 2 S. E best-seller, primeiro lugar na Amazon. Primeiro lugar na Amazon? Sim. Que sensacional. Português, hein, gente? Falando de português. Tá vendo? Posso Coisa fazer uma maravilhosa. pergunta, Emílio, pra Cíntia? Pois não. Aqui, não sei no resto do país, mas pelo menos aqui em São Paulo, muita gente prefere colocar seus filhos para estudarem em colégio bilíngue. Puta, lá vem Great at São Paulo. E lá você Sabe não quanto aprende. custa um 12 bilíngue? pau. 12 pau. Tá bom, eu estou em Você tá colégio brincando bilíngue, que tá posso tudo perguntar isso? pra ela? E tem que pagar ainda Não, uma... não pode, porque isso é só Nossa, de um que seleto grosso. grupo. Não, eu É. quero Você perguntar, paga o que ainda que uma você primeira acha? mensalidade de Muito 50 rico. conto. Para de se achar. O que você acha? Estamos falando do Enem, porra. De colégio Do Enem. bilíngue? Tá. Ela Você vem de acha que é bom ou bilíngue. não? São Paulo, que você acha? É o seguinte, eu tenho uma experiência com isso porque eu tenho alguns alunos que vêm de colégios italianos e americanos. São alunos com um nível cultural completamente diferente, superior. Mas são alunos com defasagem em língua portuguesa, e defasagem alta. Alta. Os riquinhos, os pleiba? Porque são a gente meio aprende bobos também, inglês, né? alemão, você só começa a aprender português na 7ª Não série. sabe pegar um busão. Eu acho que Então, só justifica quando há uma vontade dos pais aí, né? Você que vai ser mãe em breve, que já é, né? Dizem quando tá grávida já é mãe, não sei. Claro. Só quando há uma vontade mesmo de mandar um menino pra fora, pra ele viver no país, né? Em questão.
Porque a cultura, você consegue adquirir essa cultura tão boa, assim. Eu vou sempre puxar pro lado do português. Como o português sempre fica defasado, eu não colocaria o meu filho em uma escola bilíngue. Mas se você prezar pela cultura, aí sim, é realmente muito superior. Pra pagar. Se vamos à pergunta bomba, Emílio. Posso fazer? Não. Então, vamos lá. Pergunta Rápida. que não quer calar. O Flávio? Perguntas rápidas, Flávio, me deparei na internet com a hashtag Somos Todos Flávio Morgens. O que aconteceu? Inclusive, Carlos Bolsonaro estava te apoiando, Danilo Gentili. Rafael do armário aí, tá ok? O que aconteceu foi o seguinte, eu vou falar pela primeira vez disso em público, que eu não tinha falado até agora. Daqui a pouco. Que foi uma manifestação de apoio da população, de muita gente, por causa do processo que o Caetano Veloso moveu contra mim. Este processo, acho que é importante ficar bem claro que ele não foi algum dia que eu acordei e supostamente teria criado uma hashtag, que eu nunca criei. O que aconteceu de fato é que a gente estava tendo um grande debate nacional, político, público, democrático, como se diz, a respeito daquelas exposições do Queer Museum, do Peladão do Man, que apareceu também no Goethe Institute de Salvador, né, que ele estava segurando menininhas do lado, assim, com a trozoba bem na linha do rosto das menininhas, brincando de ciranda, cirandinha. E o Caetano Veloso emprestou a sua fama, seu garbo, seu apreço público a defender aquelas manifestações. O pessoal do MBL, que eu conheço algumas pessoas, se manifestou contrariamente, e o Caetano processou o pessoal do MBL. Também? Antes, isso foi antes. Eu, no dia que saiu essa notícia, uma coisa que eu sempre faço de manhã, que é ler as notícias pra ficar já na anfetamina, né, pra destruir a minha gastrite de uma vez, acordei, olhei, vi aquela notícia e eu falei assim, gente, vamos lá, o Caetano Veloso, ele tem uma história pública já notória, que tá na biografia dele, contada pela própria Paula Lavigne, de que ele teria 40 anos quando... na festa de aniversário de 40 anos dele, que a Paula Lavigne deu de presente para ele a virgindade dela. Que ela tinha 13 neste período. E eu comentei este fato, falei assim, olha, o Caetano Veloso está processando o MBL e o Frota. Demais. Eu falei assim, olha, digam o que o Caetano Veloso é, e aí você pode dizer o que você quiser. O Caetano Veloso é um cantor, o Caetano Veloso é muito mais bonito que você, tem muito mais fãs e você é um invejoso desgraçado que nunca vai chegar nos pés dele. O Caetano Veloso é o maior nome mundial da MPB, podia ser qualquer coisa. Eu falei assim, olha, digam o que Caetano Veloso é e coloquem nos Trending Topics. Isso é uma forma de argumentação que ela pode estar espatifada neste formato de linguagem de internet, certo? Só que ela é uma forma de argumentação clara, quer dizer, uma pessoa que não vê problema em ter 40 anos deflorar uma menina de 13, talvez quando ela empreste a sua fama para exposições como a do Queer Museum, que tinha quadros ali, sabe, de pedofilia. E aqui eu falo claramente, tinha quadros de pedofilia claramente. Tudo bem, nenhuma criança parece ter sido afetada num quadro. Não é. Ok, mas você tinha adultos na cama com criança ali, tinha zoofilia, sabe? Sim, cara enrabando uma cabra, você já definiu aqui sua opinião sobre explodindo o que eu nem repetir. Ele estava emprestando isso. Então as pessoas colocaram uma hashtag que já existia um mês antes, certo? Já estava sendo usada um mês antes, e colocaram essa hashtag nos Trending Topics. Eu acho que, assim, no âmbito puramente filosófico, não no âmbito jurídico, é uma coisa meio temerária você dizer assim, bom, então você não pode mais perguntar para as pessoas o que Caetano Veloso é. Acho que a liberdade de expressão tem de ser colocada aqui como um valor intrínseco. Fala assim, olha, as pessoas podem fazer essa pergunta ou não podem. Foi isso que gerou tudo. Mais de uma hora depois, quando a hashtag já estava nos Trending Topics, bombando pra cima e pra baixo, sem eu ter colocado a hashtag, eu fui lá e fiz alguns comentários usando a hashtag. Só que aqui é um uso do Twitter que eu acho que é pra deixar bem claro. Quando uma hashtag já tá sendo usada, você cita. Com a hashtag. Se você cita
Eu acho até engraçado, porque tem alguns jornalistas que me odeiam mortalmente, sabe? Do pessoal da grande mídia que tá comemorando loucamente, falando, o Flávio vai se ferrar agora porque ele vai ficar pobre. Que eles fizeram a mesma coisa, quer dizer, pra você falar da hashtag, você precisa citar também. Sim. Então, quer dizer, eles também fazem a mesma coisa. Olha, hashtag tal. E ele vai se ferrar por causa disso. Fala assim, então, mas você fez a mesma coisa. Entendeu? Então, o que eu estava tentando deixar claro era isso, as pessoas fizeram uma manifestação gigantesca. Eu tenho que agradecer muito aqui ao público da internet, porque assim, foram questão de mais de 18 tweets por minuto. Caraca. Na sexta-feira, no sábado de manhã, a hashtag já tinha sido cortada, ela não aparecia mais, mas ainda assim ela ficou até o final do domingo de ontem, com mais de 6 tweets por minuto. Somos todos Flávio Morgan. Com as pessoas manifestando apoio em relação a mim. Assim, você via os tweets de apoio e contrários a mim, era questão de 20 para 1, né? 20 me apoiando para 1 me criticando. Ô, Flávio, mas você terá que pagar 120 mil para indenizá-lo? Eu fui condenado a pagar 120 mil no TJRJ. Enfim, agora mas essa decisão foi supostamente porque você teria subido... Então, você tá falando que não subiu? A acusação foi de que eu teria criado a hashtag. Você tem rankings, isso aí não é uma coisa objetiva, não é uma invenção minha. Tem rankings da internet que você pode olhar lá. Você vai ver que essa hashtag já estava sendo usada praticamente um mês antes de eu falar qualquer coisa. No meu primeiro tweet e pro meu segundo tweet, tem mais de 1 hora de diferença. Como eu tô dizendo, eu tava citando uma coisa que já estava nos Trending Topics. E você vê no ranking, por exemplo, da Alexa, você vai ver quem são as pessoas que ajudaram a subir a hashtag, as pessoas influentes, não sei mais o que. Eu nem apareço, mas eu não sonho com o meu nome, entendeu? Eu fiz, acho que foram 6 tweets e estão alegando que eu criei uma hashtag, assim como se eu algum dia eu tivesse acordado falando o que eu posso espezinhar a vida de Caetano Veloso. Não foi isso que aconteceu. Era um debate público, era um debate político que estava acontecendo por conta dessas manifestações. Ô, Flávio. Tem recurso ainda? Essa foi a primeira instância. Qualquer coisa não faz vaquinha, mano. Não, vem não. Fale por você. O Andrade fez vaquinha. Agradeço muito. O Andrade fez vaquinha. Você, o Bolsonaro, não me coloca nisso aí, não. Já com a mãozinha fechada. Com seus B.O. Faz a vaquinha, o cara vem aqui sempre, pô. Qualquer coisa não faz vaquinha, faz você. O cara vem aqui sempre, pô. Posso fazer uma dúvida gratuita? Ideia da vaquinha, e aí você tava me falando que... Porque você tem esse dinheiro pra pagar? Eu nunca tive esse dinheiro na minha vida, nunca vi esse dinheiro, não sei nem se esse dinheiro existe, mas... Enfim... Mas se você for condenado e tiver que pagar, vai rolar essa vaquinha? Eu não sei ainda, realmente. Eu não sei nem como é que uma vaquinha funciona, pra ser honesto. Assim, eu fui pego de surpresa. É bom você pesquisar, tô brincando. Eu fui pego de surpresa, foi uma coisa muito repentina pra mim. Ô, Flávio, mas pra juíza, a juíza que tá cuidando, acho que do seu processo é a Flávia Gonçalves Moraes Alves, você estaria espalhando propaganda, uma onda de ódio e ofensas contra o artista. O que você tem a falar sobre isso? Eu não divulguei ódio, eu não falei em nenhum momento, olha, espezinho Caetano Veloso, quebrem a garagem dele, como a própria Paula Lavigne já fez. Não falei nada disso. O que estava acontecendo é que um debate em que existe desde a antiguidade o que você chama de argumento pró domo sua, quer dizer, quando você argumenta em causa própria. Quer dizer, você está ali, naquele momento, emprestando a fama. Eu sou o Caetano Veloso, estou emprestando a minha fama para defender o Queer Museu, exposições onde há quadros de pedofilia. Uma das obras de arte do Queer Museu era um vídeo com o rosto do artista com esperma caindo no rosto dele. Que isso? Esperma? Pois é, minha amiga Cristina Dias. Quadro bonito. Em alto relevo, esse líquido. Ela foi com o procurador no Queer Museu, tirou foto, ela viu que toda uma amiga minha chamada Cristina Dias, ela foi com o procurador do Rio Grande do Sul no Queer Museu, saiu na Gazeta do Povo, isso inclusive, tá falando assim, o objetivo era erotizar crianças, certo? O objetivo do Queer Museu era erotizar crianças. Perguntaram lá pro guardinha que ficava na frente desse vídeo, falando, e aí, quando aparece criança aqui, ele fala assim, a gente fala que é uma aguinha. Que é pra, não deixa de ser. Entendeu?
Deixa eu tirar uma dúvida gramatical. Eu sei que eu tenho pouco tempo no programa, mas... Não, esse assunto agora... Vocês querem continuar? Porque é muito polêmico. Não, continua então. Não, mas desculpa. isso aí também... Eu nem sabia que tinha processo disso e tal. Foi na época do museu lá, né? Foi aquela época do museu que tava aquela treta. Não, foi agora. Falou de aguinha, tinha gametas reais no museu. Que nojo, gente. Credo. Gametas. Ele se filmou com você recebendo um jato de esperma no rosto. Tem o vídeo da E um detalhe. Porque o meu livro... Vamos pra coisa. Só um detalhe importante. Vai fazer a Cláudia Leite aqui, Ben? Vai fazer Vai a Cláudia desabafar. Leite aqui. Todo o material do Queer Museu, eu tenho fotos disso, todo o material ele era voltado para crianças. De Porto Alegre. Ele era voltado para Ô, crianças. Flávio, mas vamos lá. Como é que funciona? Por exemplo, você é um cara que a gente sabe que é formador de opinião. Você tem ali um papel bem importante, principalmente agora nas eleições que o Bolsonaro ganhou. Você vai lá e sobe uma hashtag e ela fica... eu não subi uma hashtag, eu falei. Eu fiz uma pergunta. Eu estou falando, por exemplo, se eu me sentir ofendido, ou se o Caetano ou qualquer outra pessoa... Como que funciona isso? É uma coisa vira domínio público? Não, a pessoa vai atrás, processa, tem bode expiatório, porque você falou que não foi você que subiu, mas foi você que foi processado. Então todo mundo que compartilhou um negócio também pode ser? Como que é isso? Foi uma das grandes reclamações, foi justamente por conta desse tweet que eu estava falando. Ó, digam que Caetano Veloso deixem nos trending topics. Esse foi assim o tweet que parece ter atiçado este processo. Você não afirmou nada, você só colocou... Eu não afirmei. O famoso isqueirinho, né? Você deu uma pilhada. Queridos ouvintes, a justiça é plena. É uma teia feita só para os bichos menores. Boa. Bichos pequenos param na teia da justiça. Os grandes, não sei como, eles sempre dão um jeito. Mas isso escapar vai mudar. Essa é a teia da justiça. Até dia 1º de janeiro. Bichinhos pequenos sempre. Os grandes são as as aranhas. Os bichos grandes Sim, nunca os leões. nessa teia. Eu não consigo entender por que os bichos grandes não... Eu não sei. Mas tem uma galera que tá apoiando... Vai encerrar? Oi, Emílio, só antes de você encerrar, tem uma galera que tá apoiando o Flávio que falou que pra fazer essa vaquinha e caso você ganhe o processo, não tem que pagar para que esse dinheiro seja doado para alguma instituição. Então... Eu agradeço muito por essa ideia, acho que é realmente sensacional. Eu tô falando de coração, não sei como é que uma vaquinha funciona. De repente, eu percebi que a condenação já tinha aparecido, certo? Logo depois de nós termos apresentado a nossa defesa. Eu realmente não sei, assim, agora eu vou ter que estudar isso, é uma das coisas que eu vou ter que fazer essa semana, atrasar todo o meu trabalho pra... Eu vou ligar para a Kai. Vamos ligar pro Caetano, eu vou ligar para a Kai, vou ligar pra Lavigne, vamos bater um papo, vamos resolver isso aí de uma forma... A gente tava lá naquele encontro do Mudo Voto, na musiquinha do... Pronto, Caetano Veloso, essa figura fantástica, aquela foto dele de cueca maravilhosa. Ele, Johnny Vicente, nosso amigo. Caetano é um cara legal. Deixa eu encerrar o programa agradecendo muito você, Cíntia. Você não sabe a alegria que você dá para os ouvintes quando você vem. De verdade. Eu tenho até medo da ironia dessa. Por quê? Não. Que ironia, tá doido. Os caras estavam perguntando aqui. Inspiradora. Eu acho engraçado. Tinha dúvida gramatical aqui. Vou falar pra mandou pergunta aqui. Vocês estão agora. Vocês mulheres, você vê lá ontem o Silvio Santos com a Claudinha. Ficou excitado. O Silvio o Silvio foi honesto, falou que você tá linda. Pipa do vovô. Ele tava brincando, gente, pelo amor de Deus. Eu não vi esse negócio da Cláudia Leite. Mas as mulheres ficaram horrorizadas, falando, não, esse velho, agora tudo é... esse nojento. Eu amo o Silvio Santos. Ele tava brincando. Ele pode falar o que ele quiser. Nem sei o que aconteceu, não, mas eu acho o Silvio Santos ótimo. Vai pra lá. Sabe, é o Silvio Santos. É o cara, gente. Deixa o cara. É outra geração. Leia Ivan Turgenev, Pais e Filhos, você vai ver que o grande problema das piadas é a geração. Quer dizer, piada dos velhos, a geração atual não teria sobrevivido 5 minutos nos anos 80. E a professora, ela é muito aberta, assim, no jeito dela, como ela leciona, né? Eu acho muito legal. Um ouvinte só, Emílio, ele perguntou assim, se você recebesse um convite, tá? Da Playboy. Se você tivesse... Playboy nem existe. Calma, mas voltou. Se você recebesse esse convite, tivesse num avião, tivesse saltar de paraquedas, o certo é pousar nua ou posar nua? Boa pergunta. Nossa, que pergunta ótima. Eu não quero
pousar nua, tampouco posar nua. Mas se for num Learjet. Isso! Bem, talvez eu possa ficar nua dentro do avião. Aí! Talvez. Então, pede emprestado pro Tutinho agora, Emílio, pelo amor de Deus. Aí é pousar. Aí é pousar. Não é? Aí é pousar nua. Chega lá o bonitão fala, olha, vamos para o Mediterrâneo. Tem um lugar maravilhoso pra gente perguntar. Como nós vamos? No meu jatinho. Olha, aí você pousa. Mediterrâneo pousa nua. Aí você pousa. Quero ver Birigui. Vamos pra Birigui. Isso. Vamos nua pra Birigui. Professora Cíntia, muito obrigado. Eu que Flavinho, agradeço. conte com a gente se tiver qualquer problema. Eu quero agradecer, aliás, Vou especialmente a Jovem Pan, porque assim, eu nunca tive acesso à grande mídia. Desde a época que eu vim ainda no falecido Radioatividade, a Jovem Pan sempre abriu as portas para eu poder mostrar as minhas ideias. Eu acho que sempre me chamaram aqui justamente porque eu tenho ideias fora do padrão, entendeu? Mas assim, a Lei como Rouanet a gente vai tava falando acabar pra fora do você. cânone, entendeu? E a Jovem Pan sempre me deu todo esse apoio. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a vocês. Quero agradecer todo mundo da internet, porque foi uma coisa extremamente emocionante abrir o Twitter, ver, assim, tantas replies falando somos todos Flávio Morgan, e ficar assim, tipo, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? São 5, 6, teve uma hora que chegou a ser 15 por minuto, é uma coisa assim, emocionante. Nunca esperei que isso fosse acontecer, ainda mais com Eu um caso também como quero esse. uma hashtag Somos Todos Cíntia Chagas. Somos demais. Viu? Cíntia, O meu livro você- está à venda na Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Amanhã, São Paulo, Aqui o 7 livro mais horas. vendido. Amanhã Livraria você de São da Paulo, Vila. Livraria da Vila, em Brasília, dia 22. E Rio de Janeiro, dia 27, no Shopping Leblon. @ Cíntia Chagas com 2 S. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, obrigada. Flavinho. Vamos de música agora. Daqui a pouquinho tem mais aqui na programação da PAN. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores. Vamos embora? Vamos. Então nós vamos recado embora. rapidíssimo. Tem um recadinho aqui pra vocês. Muito rápido. Ó, dia 18 de novembro, você que vai estar aqui nesse feriadão maravilhoso. Eu tenho o telefone da Hebraica, show Fábio Rabin e Maurício Meirelles. É 3818-8888. Eu vou explicar claramente pra você. Nós teremos um show dia 18 agora. Eu vou. Você que está em São Paulo, Domingão. na Hebraica, é um show juntando Fábio Rabin, Daniel Zuckerman e Maurício Meirelles. É na Hebraica, oportunidade única. Isso. Pra você, se você ligar agora, não tem desconto, mas você já garante, porque são os últimos ingressos. 3818-8888. 38 8888. É isso, muito fácil. Liga na Hebraica. É fácil. Hebraica. Morgadão amanhã. Morgadão. Estarei lá no Tangerina Bar com o Delares Muito Shows. bom. É, muito bacana lá. Dia 15 eu vou estar em Rio Claro, eu e o Rodrigo Capella. Aí sim. E sexta-feira eu vou estar no Teatro Municipal de Diadema. Muito bom. Eu vou estar por aí, né? Tá por aí, no Vai dar uma Serasa. viajada. Se você quiser me encontrar, Serasa, SPC, é uma coisa assim. É, uma vida não é fácil. Não é fácil, Marina Mantei. Tchau, gente. Amanhã, meio-dia, estamos de volta aqui na Jovem Pan. Tudo de bom. Tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!